essa questão de custo de capital para as fintechs, acho que a gente tem que separar ela em algumas coisas diferentes, tá? Uhum, Então vou começar pela mais simples aqui, que foi uma que você não mencionou, que é o seguinte, eh, essas empresas elas são todas empresas, né, de crescimento muito acelerado, então todas elas têm, né, obviamente uma parte relevante do seu cash flow lá no futuro, né, então uhum, custo de capital mais caro, essas empresas deveriam valer menos. Por que isso é importante? Porque todas as empresas são todas não, mas uma parte relevante dessas empresas são empresas que consomem caixa ainda, né, então os caras estão investindo dinheiro para formar uma base de clientes para um dia monetizar isso, né. Uhum. Com esse custo de capital mais caro, né, ou elas valendo menos, que no final é um pouco a mesma coisa, fica mais difícil para trazer equity para essas empresas. Então acho que esse é o primeiro ponto aqui, que com um custo de capital mais caro, fica mais difícil para as fintechs, né, o caixa que ela precisa queimar até chegar no ponto, né, de arrebentação dela, ele fica maior, né, então acho que começa por aí, ele fica mais caro, né. A outra ponta é o que você falou do funding, né, quando você olha para o funding, assim, com juro a 2, você faz isso aí, você dá CDB a 200%, né, por pouco tempo, mas dá. Vai te custar pouco, né, com o juro a 10, acho que a situação é um pouco diferente, né, 200% você não aguenta um mês ali de dar esse CDB para o seu correntista. Então, acho que isso é um problema, tá, acho que é uma coisa que vai dificultar um pouco, a vida dessas fintechs e acho que agora, esse juro muito mais alto que a gente está tendo aqui no Brasil, vai fazer com que algumas delas, sintam a necessidade de monetizar essa base de clientes que eles têm hoje, tá. Então, todos aqueles eu chamo de investimento, mas no final quando o cara te dá um produto, né, a fintech te dá um produto a custo zero ou um custo muito barato, né, você tá isso é praticamente um investimento sendo feito, quer dizer, você está comprando o cliente que estava no bancão e está migrando agora para fintech, né, então isso vai ficar muito mais difícil de acontecer, tá, então acho que esse é um ponto importante. E acho que um ponto importante para comentar também é que, a depender do business que você tiver exposto, né, isso tem uma dificuldade adicional que é o seguinte, vou pegar um exemplo aqui, das adquirentes, né, então você pegar a PagSeguro e Stone, eles fazem lá o crédito, né, para o lojista, e quando o custo de funding deles saiu de 2% ao ano, que era o nosso CDI, para 10, esse cara de fato tem uma dificuldade para repassar preço, né, porque o lojista dele é um cara menor, porque está acostumado com aquela taxa nominal de 2,5% ao mês ali, que era onde ele descontava o recebível, então eles estão tendo uma dificuldade grande, para repassar isso. Acho que isso inclusive foi um dos problemas, relevantes que aconteceu nesse setor, tá, então, você está basicamente esmagando a margem do cara, e a depender de como tiver essa margem, até diria que está próximo do negativo em alguns casos, né. Então, eu acho que muda bem, esse perfil. Então, tudo isso para dizer que eu acho que as fintechs elas ficam menos agressivas nesse cenário de juro mais alto. É, eu acho que, até para complementar, tem um dado importante, que também peguei, eh, de um amigo meu. A gente vai mandar uma caixa de Vai. chocolate pra ele depois. Não, mas, saiu um estudo recentemente que parece que a população brasileira em 2019 Ah, tinha em do número de média, cartões. é, Foi tipo de 2 para 4,5. eles tinham assim, pô, um indivíduo normal no Brasil tinha conta em 2 empresas ali do setor, passaram-se 2 anos, agora tem 4,5. Por quê? Porque o cara ele sempre busca, né, aquela fintech que tá oferecendo o que ele, entende como mais Uhum. agradável para o seu momento, né. Então, pô, temos exemplo de cashback, uma empresa que acaba dando uma pontuação grande no cartão, troca por milhas, e no fim das contas, a sensação que parece é que o retorno, quem está conseguindo buscar o melhor retorno, de fato, pela primeira vez, talvez, na história do nosso país, é o cliente e não, o banco que está oferecendo, né. Então, na sua visão, Carlos, como você enxerga essa ameaça das fintechs, principalmente colocando em contexto a resposta do William, né, funding, Uhum. mais complicado de se obter, um contexto cada vez mais, de informação aberta, com mais players, tomando dinheiro no mercado e não tomando, né, não se levantando dinheiro através dos próprios clientes, né, então qual que é a sua visão a respeito das fintechs com esse ambiente um pouco mais controverso? Uhum. Não, claro. O número até que a gente tem hoje, mais ou menos, né, se for pegar um número de contas por CPF, acho que dá um 3,5, mais ou menos, Uhum. né. Uhum. Esses dados são até públicos e de fato chama muita atenção para o que vai ser o que a gente chama de principalidade, ou seja, qual é o principal banco
que um CPF vai utilizar. Por isso que a gente acha que muito mais do que ficar olhando base de clientes, tem que ver o quão engajado essa base de clientes está. Então, o que a gente mais gosta de olhar é olhar ali, conta corrente sobre clientes ativos. Quanto cada cliente tem utilizado, número de produtos dentro de casa. Então, a gente prefere ver muito mais esses indicadores do que base de clientes, né? Fazendo um parêntese, né? Teve uma empresa gringa que fez uma baixa em base de clientes, né? Um adquirente, né? Isso no dia machucou diversas empresas, inclusive aqui no Brasil. E acho que esse ponto mais desafiador, né, para se levantar capital, é verdade. E até adiciona um outro ponto, né? O custo de aquisição de clientes está cada vez mais caro, né? Que para quem viu o resultado do Google, né, comprar uma palavra no Google tá muito cara, né? Quando veio esse boom de IPO de algumas empresas de e-commerce aqui no Brasil, né? Acho que a palavra blusinha nunca foi tão cara aqui no Brasil. Então, simplesmente comprar palavras no Google, né, tá cada vez mais difícil, né? E aí que os bancos têm que ser criativos, né? Será que eu vou fazer um marketing institucional, né? Nubank contratando a Anitta, Banco Inter contratando a Ivete, né? Vou fazer um marketing, então, topo de funil, né? Então, acho que os bancos, eles vão ter que cada vez mais se reinventar, porque esse custo de aquisição tá mais desafiador, né? E também não adianta trazer base de clientes que não remunera. Então, é importante remunerar. Um ponto que para algumas fintechs foi vantajoso foi que algumas conseguiram levantar muito dinheiro, né? Então o Banco Inter, por exemplo, na última oferta foi 5,5 bilhões de reais. Se você olhar o Basileia do Banco Inter, tá muito folgado. Nas nossas projeções, ele pode crescer de forma muito significativa nos próximos 8 anos, que eu não vejo necessidade de capital. Né? O próprio Nubank, né? O Nubank, se não existisse o que os bancões estão, entre aspas, pedindo ao regulador, assimetria regulatória, que é a necessidade de capital, né? Que do Nubank é muito diferente. Se não fosse a oferta de capital, o Nubank, de repente, ia precisar de capital, né? Agora, com a oferta de capital, ele está muito mais folgado, né? Tipo assim, o Basileia do Nubank é um pouco diferente do que os bancões, né? Que o Banco Central chama de S1. Né? O Banco Inter, ele é muito mais... ele é menos assimétrico regulatório, né? Ele é muito mais um bancão, né? Então essa assimetria regulatória não é tão verdade. Um indicador do Banco Inter que a gente gosta bastante é ver a conta corrente por cliente ativo. É um pouco acima de R$1.000. Então o cliente do Banco Inter, ativo, não a base total, ele já é um cliente que já tem algum engajamento. Então a gente olha muito mais essas óticas de engajamento, porque não adianta você ter o custo de servir para o cliente muito baixo, né? Então, uma das ameaças que a gente vê para os bancos grandes, né, que carregam agências, é muito esse custo de servir. Então, o custo de servir do Nubank e do Banco Inter é muito, 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 muito abaixo dos grandes bancos. Só que por que eles não são rentáveis? Porque eles ainda não conseguem monetizar o cliente. Né? Como eles crescem muito, você também não consegue ver o que é a receita do cliente maduro. Então, na nossa visão, se os bancos fazendo até aqui, por favor, mostrem também a receita dos clientes maduros. Se fosse possível enxergar a receita dos clientes maduros, você já ia enxergar que existem safras rentáveis dentro dos bancos. Então, a gente vê as fintechs com rentabilidade nas safras maduras. Né? Obviamente, a gente não quer que essas fintechs, né, principalmente as que a gente tem investido, parem de crescer. Né? Porque são investimentos que estão fazendo para o longo prazo. Então, a gente ainda vê, e ainda vou citar outro, né? O Mercado Pago, né? O Mercado Pago, até um ano atrás, ele não oferecia cartão de crédito. Então, hoje ele também é uma ameaça, ele está oferecendo cartão de crédito, né? E ele está cada vez mais tentando engajar o cliente, né? Ofereceu HBO, Star Plus, né? Tipo assim, o cliente está sendo muito mais travado na medida do uso, né? Porque o Mercado Livre fala nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. Eu brinco com a minha esposa, não consegui chegar no nível 6 ainda, né? Toda hora que eu vou fazer compra, eu falo, tô no nível 5 ainda. E é outro, o Mercado Livre também aproveitou uma janela ótima e captou uma via varejo. Né? Então a gente vê que algumas grandes fintechs, as principais ameaças para os grandes bancos estão capitalizadas. Né? Por mais que a gente também concorde que, tipo assim, os novos, aí sim é muito, muito mais difícil, né? Mas os grandes estão capitalizados. Mas Se eu puder só Manda, fazer um manda. adendo, assim, a gente continua concordando no sentido que tem uma ameaça muito grande aí. Eu acho que todo esse problema, né, essa questão do funding, ela só retarda um pouco isso. Assim, acho que não tira o problema pela frente, né? É só um atraso. Uhum. Mas até depois pegar o gatilho aqui já pra puxar pra tese, porque ele já começou saindo falando de papel aqui, já começa a coçar a mão pra perguntar. Mas
Falando um pouquinho dessa questão das fintechs, você citou aí Mercado Livre, eh, a gente, sei lá, Melios agora também comprou Acesso Bank lá, tem um monte de empresa de outros segmentos que vem incorporando essa parte de serviço financeiro, né, meio que incorporando dentro do negócio fintech. Isso aí não deixa as coisas muito bagunçadas para um velho investor que olha para o setor, assim? Parece que qualquer hora pode aparecer alguma coisa na tela ali que diminui o retorno da empresa que está investido. Não sei, como é que você enxerga esse ambiente? Não, sim, né, é até o que a gente brinca, né, tipo assim, uma apresentação de um investimento é um dos passos de análise, né. A dinâmica competitiva, como o próprio nome diz, é dinâmica, né, todo dia você tem que acordar lá e ver o que mudou, né. Será que alguém levantou dinheiro? Será que alguém ficou mais competitivo? O que está acontecendo lá fora? Então sim, é um trabalho, eu brinco com a minha esposa, né, eu falo: "Pô, se eu quiser trabalhar 24 horas por dia, eu consigo, tem coisa para fazer", né, tipo assim, Uhum. estudar e ver tudo que está acontecendo, né. Um detalhe importante para esse funding aí de 200% do CDI, né, vale a pena todo mundo ler as letras miúdas, né, nas letras miúdas sempre tem limitado a Uhum. R$ 1.000, limitado Ah, a R$ 2.000, né. No máximo E 2 meses, né. então no final das contas é um CAC, né, e aí o CAC é o custo Custo de de aquisição. aquisição do cliente, né, Uhum. então são outras formas de você tentar trazer o cliente para dentro, né. eu acho que só para a gente complementar essa parte, é interessante notar, né, que a depender do tamanho da empresa, uma coisa diferente é o que se olha ali dentro do resultado, né. Então, muito se fala quando sai, né, você vê os principais títulos das notícias de resultados, enfim, vou usar um exemplo qualquer aqui, sei lá, Banco Pan abre 40.000 contas no último mês, né, Mercado Livre abre, só que no fim das contas, é muito do que a gente estava conversando aqui, né, o cara às vezes bate o olho nisso, pensa que o negócio tá de fato, bem interessante, só que quanto de dinheiro as pessoas possuem lá dentro, o que mais ele está conseguindo oferecer. O cara pode ter aberto conta no Banco Pan, na Melius, todas as empresas de varejo hoje têm um serviço financeiro também, Uhum. né. Então eu queria saber de você, William, se pudesse explicar, assim, de maneira, explicação for dummies mesmo, pô, dependendo da empresa, quais são os principais números que ele deve olhar ali dentro do setor? Porque acredito que é bem diferente, né, você tá, analisando um resultado, por exemplo, de Itaú que vai sair daqui a pouco, e esses bancos mais digitais que estão no início da sua caminhada. Acho que sim, quando você olha para uma empresa já estabelecida, né, no final das contas, assim, você está olhando um pouco o que que é o crescimento dessa empresa, mas assim, quando você pega um Itaú, um Bradesco, etcétera, você vai olhar já para uma análise tradicional. Então, você vai olhar, no final das contas, o que você quer saber é o lucro, né. Assim, de Uhum, uma maneira muito simplificada, você quer olhar para aquilo ali e falar assim: "Pô, e o lucro? Vai vir melhor ou pior do que eu estava esperando?", né. E aí, para isso, você olha, obviamente, outras métricas que vão te ajudar a projetar o lucro mais para frente. Então, além de olhar o lucro em si, você vai olhar para crescimento de carteira, você vai olhar para a margem que ele está tendo com o cliente, você vai olhar para a inadimplência que ele está tendo. Então, você vai olhar para essas métricas tradicionais que vão te ajudar a projetar o negócio para frente, né? Acho que essa não é análise, eu vou falar assim, é análise mais simples, vamos colocar da maneira, uhum, né? É difícil você acertar qual vai ser o próximo lucro, mas as contas são mais conhecidas, né? Quando você olha para uma fintech, um cara que está crescendo, quer dizer, pega um Banco Inter, no final, assim, por um período grande de tempo, acho que a principal métrica que a gente olhou, e acho que talvez ainda seja isso, é olhar o número de contas que estão sendo abertas. Então, você olha para o número de contas, obviamente o que interessa para a gente são as contas, né, que a gente chamou aqui de ativas, né? uhum, Então, o cara que de fato está engajado ali e está utilizando aquilo. Só que essa é uma métrica que é um pouco mais difícil de uhum, você conseguir medir. Então, você tem uhum, que tentar inferir isso de alguma maneira, né? Acho que um pouco essa questão que o Carlos mencionou, pra você olhar qual que é o saldo médio das contas, alguma coisa nesse sentido, te ajuda a inferir quanto que o cliente está ativo ali, né? Então, mas quando você olha para uma empresa desse tipo, acho que você tem que olhar um pouco isso, quanto que ele está conseguindo crescer. Então, esse exemplo do Banco Inter seria, né, o número de contas e quanto que ele tem de capital para continuar crescendo, né? Então, se o cara já está restrito de capital, aí você começa a entrar numa discussão que ou ele vai ter que parar de crescer ou ele vai ter que acessar o mercado de novo, uhum. né? Então, e aí tem que ver o que, que faz mais sentido para cada empresa. Então, acho que é isso aí. E dentro dessas companhias, né, a gente já tem alguns exemplos de fintechs que dão lucro, né, assim, não estão queimando caixa loucamente sem qualquer tipo de retorno. Qual parece ser para você a que está mais bem posicionada já para conseguir, de repente, diminuir o pé, pelo menos o peso no pé ali do acelerador e começar a pensar mais na rentabilidade? Eu acho que o Inter é um bom exemplo. Uhum, Assim, a gente olha para o Inter, é uma posição que a gente gosta, a gente olha também, temos um pouco, e acho que
é um cara que, assim, ele cresceu muito a base de clientes dele, acho que ele segue crescendo, e acho que agora ele é um cara que é uma empresa que vai tentar monetizar essa base de clientes. Acho eles estão começando a fazer esse shift, né, então estão começando a olhar como que ele faz para monetizar, então um pouco de crédito, um pouco mais de começar a cobrar por alguns serviços. Então acho que esse é um bom exemplo, assim, do cara que, eh, no final das contas a gente tem que lembrar que o Inter ele começou como um banco, né, mais ligado ao real estate, né, Uhum. no passado, e depois que ele fez esse shift para o É um digital. time Então intermédio, né? então assim, no final das contas ele sabe ser banco, né, já há Uhum. algum tempo. Acho que isso facilita um pouco as coisas, sabe dar crédito, tem uma expertise já por trás que acho que facilita. Então acho que vai ser talvez um dos primeiros a migrar e fazer esse movimento, tá. Legal. Você já era um E bancão e foi pro ambiente de fintech ao longo da É, história. e agora começa a olhar de novo para algumas coisas tradicionais, né, que as pessoas olham para os bancões. O que me leva a uma segunda pergunta em relação a isso. Qual é o momento desse shift que você citou, né? Quando que um banco deve parar de pensar em crescer a sua base ou então diminuir o ritmo? Depende mais da sua concorrência, depende do momento que os seus competidores estão fazendo. É uma dúvida que eu tenho que, sinceramente, eu enxergo um pouco de dificuldade em entender isso, né? Porque nos últimos anos mudou muito, né? Os últimos anos foram transformadores. Qual que é esse momento? Acho que, assim, primeiro acho que isso é uma arte, né, é difícil você ter uma ciência por trás disso, mas eu acho que tem 2 coisas que acho que os bancos têm olhado, assim, nesse sentido, tá. Acho que a primeira é o que a gente já falou, pô, o custo de capital ficou muito mais alto, precisamos pensar de uma maneira diferente, Uhum, né, não dá para continuar queimando caixa para crescer. Então acho que esse foi um fator que aconteceu no Brasil agora, no último ano, então foi o fator que foi o trigger pra mudança. uhum, Acho que a outra coisa para olhar é que você tem que entender que você não vai crescer para sempre, né, e mais que isso, você não vai crescer mais do que o seu mercado para sempre. Então acho que o ponto é que quando você começa a chegar num percentual relevante do seu mercado endereçável, seria a hora de fazer essa mudança. No caso, assim, de bancos, né, de financials como um todo no Brasil, assim, você vai ver que o profit pool tem um percentual enorme ainda na mão dos incumbentes. Então, no final das contas, a gente está longe desse ponto, né, uhum. se for olhar por esse aspecto. Acho que hoje as empresas que estão fazendo esse shift estão fazendo porque o custo de capital é outro. Maravilha. Legal. Agora, eu tenho uma dúvida em relação às fintechs ainda, só pra gente encerrar, que é uma dúvida, aliás, que, que é bem polêmica. A gente não gosta de polêmica Não, aqui, nem um né? pouco. Não, Se a gente preparem não. para o A corte. gente nunca entrou em polêmica aqui. Mas a polêmica é a seguinte: é, a gente tem visto o movimento das fintechs de trabalharem um speech, um argumento, um discurso para o mercado, para que o mercado olhe para elas como uma empresa de tecnologia e não uma empresa financeira. E aí, isso no fim do dia impacta basicamente nos investidores mudando a forma como qual elas vão analisar os resultados da empresa, vão ignorar um pouco mais a história do crédito, história da rentabilidade da companhia, se dá receita, se dá lucro ou não, né? Enfim. Eh, e aí essas empresas elas acabam na somatória das contas ali, negociando às vezes a múltiplos, né, a um preço muito mais Uhum, esticado no mercado. Como que uhum. vocês enxergam isso? É para olhar mesmo como uma empresa de tecnologia? É para olhar pro tech e esquecer o fim? Ou tem que lembrar sempre do fim? Tá. De repente vou tentar traçar alguns paralelos de como é que a gente analisa, né? Tipo assim, primeiro a gente não gosta de investir baseado, a gente não faz investir por narrativa, né? Tipo assim, Perfeito. empresa boa não necessariamente quer dizer investimento bom, né? Então, qualquer investimento que a gente faz tem métricas de retorno, né? Uhum. Qual é a dificuldade da fintech, né? A fintech geralmente não tem lucro, né? E volta e meia ela tem prejuízo. Mas qual é a analogia que a gente gosta de fazer? Vou mudar um pouco aqui rapidinho para um setor de varejo, né? O que o varejo faz? Ele abre uma loja, é um capex muito alto, bota estoque, mais capital de giro, então ele tem um fluxo de caixa negativo, para quê? Para aos poucos ir vendendo, né? Existe uma maturação da loja para buscar a rentabilidade. A diferença é uma diferença contábil, né? Onde você coloca o seu investimento. Se o seu investimento ele está fora do demonstrativo de resultado ou se ele está dentro. Essas fintechs, geralmente, elas têm baixo capex, baixo investimento. E o que ela tem muito? Opex. Qual é o principal Opex dela? Marketing. Né? Vi de Mercado Livre lá atrás, né? Que era muito rentável por um bom tempo, passou a ser prejuízo, colocando muito marketing, agora voltou a ter alguma margem. Então, até o ponto de
o que a gente tenta fazer, né? Infelizmente, alguns dados não são públicos, né? Então a gente não consegue ver. Então, assim como a gente olha em varejo, como é que está a maturação das lojas, né? Então, se está tendo a expansão da Life, da Vivara, eu quero saber quanto que está vendendo no ano 1, no ano 2, né? A gente fica observando. Quando geralmente satura, quando esse ramp-up, né, essa aceleração das vendas começa a não ser tão rentável, né? Quando ele abre uma loja e canibaliza a loja do lado. Então, o que a gente mais gosta de olhar nessas fintechs é como é que estão sendo as safras dos clientes, né? Como é que tá vindo a receita. Como a gente, volta e meia, não tem a receita por safra, a gente tenta ver os indicadores de quantos produtos, né? Será que o depósito por base ativa está caindo, está subindo? Então, a gente tenta fazer essas contas. E tem um ponto importante, né? Como grande parte do investimento ele está dentro do que a gente chama de DRE, né, demonstrativo de resultado, ele está dentro do lucro gerando prejuízo, o que a gente tenta fazer? A gente tenta separar o que é o custo de aquisição e o custo de servir o cliente. O custo de servir do cliente, numa fintech, a gente tem que ver isso ganhando eficiência ao longo do tempo. Então, quando a gente olha Banco Inter, por exemplo, a gente tenta separar o que o Banco Inter dá de cashback, porque a gente tenta olhar a receita ajustando esse cashback e olha o custo de servir do cliente. Quando você olha o custo de servir do cliente, ele está melhorando ao longo do tempo. O banco, a fintech, ela está ganhando por ganhar agilidade, por estar em cloud, não necessitar de agência, ele vai ganhando eficiência ao longo do tempo. Então, a gente vai olhando alguns indicadores meio que parecidos com varejo. Só que o varejo a gente fala de fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa negativo que vira positivo, né? Na fintech é diferente, né? A gente fala de prejuízo e tem que ter uma curva de maturação, né? Acho que tem uma questão contábil também, né? Quando você olha para um varejo, por exemplo, que você mencionou, você consegue ver o CAPEX ali, é uma linha separada, né? Muito fácil de você olhar, né? Tem uma coisa que você, indiretamente você falou do OPEX, mas a verdade é que tem uma parte grande que às vezes o cara tá abrindo mão de receita, né? Então, quer dizer, o cara te dá algum produto de graça que na verdade deveria ser cobrado, isso é um investimento que ele tá fazendo, né? Uhum. Acho que... Acho E se eu que, puder só claro, resumir essa bora. pergunta numa coisa só, quer dizer, tudo que o Carlos falou é o que tem por trás do que eu vou falar, mas no final, para você resolver olhar uma empresa por um múltiplo diferente dos tradicionais, né, ela tem que ter alguma coisa diferente. Então, ela tem que ser uma empresa disruptiva de alguma maneira, e acho que mais do que isso, uma coisa que é mais fácil de você olhar, ela tem que crescer muito para você poder olhar por um múltiplo diferente, né? A empresa vem se vender como uma coisa, uma empresa de tecnologia, como você mencionou, não adianta nada se ela não tiver um crescimento exponencial, Uhum. né? Então, acho que Até falar, hoje em dia, né, o William citou aqui Banco Inter, né? Banco Inter, você já consegue olhar algumas métricas de bancões, né? Tipo, você consegue olhar o valor da empresa sobre o patrimônio líquido dela, né? Não é mais 5, 10 vezes, né? Se eu não me engano, deve estar um 2,5, 2,6, né? Tipo, Mas não é... aí minha dúvida é, isso é bom ou é ruim para o banco? Porque ele tem uma dupla responsabilidade, né? Ele tem que entregar ali o top line growth e o bottom line growth, no fim das contas, né? O crescimento de receita e de lucro. No fim das contas, que você acha que vale mais a pena, assim, para o Banco Inter, talvez o trabalho do RI lá não seja tão simples assim, né? Porque o convencimento com o mercado tende a aumentar também, né? A barra. Sim, acho que sem dúvida, né? Por isso que essas métricas, custo de servir, custo de aquisição do cliente, são métricas importantes, né? De serem abertas, né? E, obviamente, tem sempre que checar se de fato faz sentido, né? Não necessariamente. O custo de aquisição do cliente não é só o marketing, né? Tem todo o processo de aprovação do cliente que também é um custo de aquisição, né?